As imagens mostram um homem se exercitando em uma academia, uma jovem sentada em uma mesa se alimentando. A nossa imagem é refletida no espelho. Uma jovem e a se forma que eu vou exercitando ver em vai uma ter academia. A ver com as minhas interpretações culturais. E uma pessoa em um tudo mais. restaurante Então, colocando comida em um prato. Vê a autoimagem Imagens dela, da necessariamente psiquiatra é a autoimagem sendo real. entrevistada em sua sala. Os prazeres da vida de um homem se exercitando em então, uma até academia. em períodos de campeonato, que eu preciso ter uma alimentação bem restrita, meu maior sofrimento é não poder comer. Sempre tive Imagens um de uma problema mulher grande sendo com entrevistada. A imagem que está eu não sabia escurecida disso. para preservar a identidade E dela. eu sempre me vi muito mais gordo do que eu sempre fui. As imagens mostram uma pessoa Os extremos cozinhando, estão para todos os pessoas lados. se alimentando, Comer demais, um homem se compulsivamente exercitando ou em uma malhar academia, demais. Ficar horas e uma sem se mulher se alimentar olhando no e levar o espelho. organismo ao limite. E você, como enxerga o seu corpo? Eu sempre tive muito problema em aceitação do Shirley meu corpo Quirino, por ser muito estagiária. magra. Eu iria adorar perder os quilos. Marizane Souza, administradora. Eu com certeza queria ser mais alta. Samara mas a gente Alves, se aceita, jornalista. Né? A gente se ama. Elas são entrevistadas em uma calçada ao lado de uma rua. No programa desta semana você vai entender o que é Fernanda distúrbio de Tavares, imagem e como Brasília, esse fenômeno Distrito tem Federal. influenciado A negativamente apresentadora em está dois em uma distúrbios academia, alimentares, onde várias pessoas anorexia estão se e exercitando. vigorexia. Você sabe como funcionam estas duas doenças? E o tratamento? Como deve ser feito? Vinheta de abertura. Repórter Justiça. Uma animação mostra várias figuras em movimento e o nome do programa. Uma pesquisa feita em São Paulo Letras revelou da que tela. 77% das jovens da podem capital ter têm distúrbios propensão alimentares. a desenvolver Fonte, Secretaria algum de distúrbio Saúde alimentar, de São Paulo. como compulsão, As imagens mostram a bulimia cidade de São ou Paulo anorexia. e várias A pessoas pessoa se alimentando. se vê de uma forma diferente e Renata ela começa Rainha, a buscar um padrão psiquiatra. para ela que está na sentada cabeça em uma dela é mesa o em padrão uma ideal. sala. Então a anoréxica quer ficar cada vez mais magra. Então o que ela faz? Ela para de comer, faz restrições alimentares. Então ela não come, ela começa a comer coisas de valor nutritivo muito baixo. Às vezes uma coisa só, por exemplo. Começa a se alimentar só de suco para conseguir ter uma coisa mais magra, chás e tal. Então ela vai comendo o mínimo para sobreviver. As imagens mostram Quase várias metade das pessoas entrevistadas andando em uma acredita calçada que mulheres e magras diversas são mais mulheres felizes. se exercitando Segundo em especialistas, academias. a influência de pessoas famosas e que estão na mídia contribui muito para esta percepção. E se engana quem pensa que as mais belas não sofrem com a distorção de imagem. As imagens mostram fotos da atriz Bruna Marquezine. Ela é um fenômeno na internet. A atriz Bruna Marquezine consegue milhões de curtidas em uma única foto. Bonita, bem produzida, inspiração para muitas jovens. Em uma das aparições, em um evento fora do país, uma imagem chamou a atenção. Legião de fãs e seguidores rebateram a postagem com críticas. Que foram feitos na postagem no mesmo da atriz. dia, a atriz publicou diversos vídeos falando sobre o tema polêmico, o distúrbio de imagem. Por muitos anos, a jovem sofria ao se olhar no espelho. Alguns diziam, seu quadril está largo demais, ou as suas bochechas são enormes. Ela contou em sua rede social que foram anos usando laxantes para emagrecer e remédios sem prescrição para inibir o apetite. Eu já sofri, e muito, com distúrbio de imagem. Bruna Marquezine, porque atriz. na época, as pessoas não comentavam que eu estava magra demais, mas comentavam que eu estava um pouco gordinha, bochechuda, quadril largo e por aí vai. E eu acreditei. Eu sofria muito e eu já estava assustada. Dentro da minha dor, do meu sofrimento, eu estava assustada com aquilo. Muito assustada. Com os problemas de saúde e com as minhas atitudes comigo. Imagens de uma foto da atriz postada em uma rede social. Junto com tudo isso, eu tive depressão. Não só por isso, mas principalmente por esses motivos, por muitas questões de autoestima, por não me aceitar, não me achar bonita o suficiente, consequentemente não me achava boa o suficiente para nada. Se olhar no espelho As imagens e ver mostram algo uma mulher se olhando no completamente espelho diferente e da vendo uma realidade imagem é grave. distorcida dela mesma. Ela se vê no espelho, tá muito magra, às vezes, assim, ossos expostos, Renata muito Rainha, magra mesmo. psiquiatra. E ela não consegue se enxergar magra, ela se vê de uma forma gorda e obesa mesmo, assim. Ela se olha no espelho e vai achando que tá, de fato, com uma imagem muito maior corporal em relação à gordura do que aquilo. E ela fica o tempo inteiro buscando ficar mais magra, como se aquilo fosse possível. Muitas vezes o corpo dela já está no nível máximo de magreza, de uma forma que a gente precisa
de internação dessas pacientes por desnutrição, mas ela não consegue se ver, não é maldade, não é nada disso, ela não se vê mesmo da forma que ela está. As imagens mostram uma mulher sendo entrevistada, porém a imagem foi escurecida para preservar a identidade dela. Então, assim, às vezes numa semana eu conseguia emagrecer 5 quilos e na outra eu já ganhava, às vezes, tudo isso e às vezes até um pouco mais. Então, às vezes num ano eu emagrecia e engordava muito durante esse ano. Então, às vezes eu encontrava uma pessoa no começo do ano, eu estava de um jeito, se a pessoa me via no final do ano, eu já estava de outro jeito. E era uma coisa recorrente, assim, na minha vida. O desabafo desta jovem, que não quer ser identificada, reflete a análise dos especialistas. A não aceitação do corpo é grave e leva a dietas malucas e jejum por conta própria. Na distorção, a pessoa pode se sentir maior ou menor do que ela realmente é. Eu chorava muito e me sentia super fracassada, né? E a gente se sente muito impotente em relação a isso, porque a comida, ela se torna um vício, né? E diferente de outros vícios, como droga, álcool, a comida você tem que encarar ela o dia inteiro, todo dia, né? Então, era muito difícil, sempre foi muito difícil. Minha relação com a comida sempre foi muito difícil. Hoje em dia eu falo que eu tive uma relação abusiva com a comida. E eu não percebia isso. O distúrbio de imagem ocasiona doenças graves, consideradas distúrbios alimentares. As mais comuns são anorexia, a perda de peso excessiva para a altura e idade da pessoa. Geralmente, quem sofre da doença abusa de dietas, exercícios físicos e remédios para emagrecimento. Bulimia, a ingestão desenfreada de alimentos seguida de vômitos provocados. Vigorexia, a busca interminável por mais músculos. Ansiedade e depressão embarcam também no transtorno. E imagens a da jovem se olhando no espelho. As pessoas que estão ao lado que vão começar a identificar aquilo como problema. Renata e Rainha, vão ter que buscar ajuda e levar essa pessoa a procurar ajuda. E aí, a partir disso, vai trabalhar tudo com essa pessoa. Então, por que tem que ter um tratamento da família inteira se a gente faz terapia familiar? Porque a família vai ter que ajudar essa pessoa a mudar os hábitos. Em São Paulo, a cada 2 dias, uma pessoa internada com diagnóstico de anorexia ou bulimia nos hospitais públicos da cidade. As imagens o tratamento mostram nem sempre é fácil. De um hospital. As vítimas costumam não enxergar o problema. Essa é uma das grandes dificuldades que se tem nos transtornos alimentares. Marina Saraiva, psicóloga. Ela está em uma sala onde tem vários brinquedos em estantes nas paredes. Na verdade, é um transtorno mental. É um transtorno mental que pode vir associado com outras doenças mentais, como a depressão, quadros ansiosos diversos. Então, uma das grandes dificuldades para o tratamento é esse, o paciente não aceitar. Então, a gente tem relatos de casos que o paciente está extremamente emagrecido e cada vez que aparece um osso, né, no caso da anorexia, cada vez que aparece um osso, a pessoa fica feliz, ela se sente vitoriosa. A cada vez que ela está tonta por falta de alimentação, que se sente mal, isso não é reconhecido como um problema, mas isso é reconhecido como estando mais próximo de atingir um objetivo. Eu sempre me vi gorda. Imagens da jovem sendo entrevistada, tendo a imagem escurecida para preservar sua identidade. 40 quilos, sabe? E aí eu parei e falei, eu tô com um problema. Sabe, eu tenho um problema e eu preciso de ajuda. Reconhecer o transtorno é o primeiro passo para o tratamento. E muita gente tem usado a internet também para um efeito inverso, motivar a aceitação do corpo. É isso que vamos contar no próximo bloco. Fique aí que o Repórter Justiça volta já já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco. Repórter Justiça. As imagens mostram vasilhas com alimentos como verduras e legumes em cima de uma mesa, vários alimentos prontos e embalados em uma geladeira, um sanduíche em cima de uma mesa, uma pessoa cozinhando e pessoas em restaurante colocando comida em seus pratos. Com muita frequência a consultórios médicos é a ortorexia. Ainda não é reconhecida como doença pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais.
mas a obsessão em se alimentar de forma saudável preocupa os especialistas. Restrições dietéticas que são feitas sem Renata Monteiro, nutricionista, podem favorecer, por exemplo, episódios de compulsão para um paciente que é compulsivo, ou favorecer ainda um emagrecimento exagerado que pode levar esse paciente a ter um risco nutricional. Então, qualquer prescrição e qualquer orientação que seja seguida precisa ser feita de maneira individualizada. As imagens mostram o Alexandre a palavra de fazendo ordem é exercícios em equilíbrio. uma Alexandre academia. é atleta de fisiculturismo. O atleta a faz rotina vários puxada de exercícios para os exercícios e músculos de alimentação várias rígida, partes do corpo. principalmente meses antes de campeonatos, fez com que o jovem quase pirasse. Muita proteína, pouco carboidrato e muitos pesos. Sofro bastante com isso. Então a alimentação, ela vai influenciar bastante no meu dia a dia, até Alexandre Cardoso, para competir, atleta. eu preciso me alimentar. Ele está em uma academia ao lado de aparelhos de ginástica. Ele come. Ele não é paranoico com a alimentação, ele não tem aquela, eu preciso cortar isso, preciso cortar aquilo. Muito pelo contrário. Inclusive tem períodos da nossa programação de competição que a gente tem que comer porcaria. Até para quê? Para que o físico fique melhor apresentado no palco. Mas lógico, nada aos extremos, né? Não é comer porcaria demais e nem cortar tudo. Na verdade, na vida é um equilíbrio. Dentro do esporte também, a gente tem esse equilíbrio. Então, dentro do esporte, acredito, dentro da saúde também, tem que haver esse equilíbrio. O exagero de cortar as coisas demais, cortar glúten, cortar lactose, cortar fruta, porque hoje em dia também está a questão de ser intolerante à frutose, cortar carboidrato, que hoje é a moda do momento, é a dieta do momento. O modismo hoje em dia é cortar carboidrato da dieta. Eu acho que as coisas não são bem por aí. Imagens do Hoje Alexandre fazendo exercícios na academia. Não quer correr o risco de desenvolver a vigorexia, que é aquela obsessão pelo corpo musculoso. Quando viu que poderia ser rendido pela doença, buscou orientação. Os conselhos recebidos vão da dieta a ser seguida aos treinos do dia a dia. O atleta, por ele estar sujeito a treinos extenuantes, de alta intensidade, se ele não se alimentar bem, se ele não cuidar, se ele não comer nutrientes que consigam fazer com que ele melhore o rendimento, recupere das atividades, ele vai machucar, ele vai estourar, ele vai ficar doente. Então, diferentemente do que as pessoas acham que o fisiculturista, ele vai ser aquele cara extremista que vai cortar tudo, que vai cortar glúten, que vai cortar lactose, que vai cortar carboidrato, não é nada disso, gente. A alimentação, até dentro do esporte, ela é planejada, ela é orientada, tem profissionais envolvidos para isso, para que a gente alcance a performance. O papel do nutricionista é fundamental nesses casos. E vale lembrar, o novo Código de Ética que rege a profissão de nutricionista proíbe a publicação de imagens de antes e depois dos pacientes na internet. A justificativa é que os tratamentos podem não apresentar o mesmo resultado para todos e as imagens ainda podem oferecer risco à saúde por trazer expectativas equivocadas. Isso faz com que as pessoas, ao olharem aquelas pessoas que Renata se Monteiro, sempre muito nutricionista. A questão de um culto ao corpo magro, ao corpo malhado, faz com que ela fale assim, bom, se eu não atinjo isso é porque eu não estou tendo foco ou força ou fé suficiente. E na verdade as pessoas, cada uma tem uma história, tem um contexto, tem uma composição corporal que precisa ser respeitada. Mas ao mesmo tempo ela se vê nesse dilema com o que é apresentado na mídia, que parecem que as pessoas são muito felizes porque elas estão magras ou com o corpo malhado, e o que de fato está acontecendo ali é o que é postado, é a melhor foto. Antes daquela foto, às vezes foram tiradas 10 antes que não tinha aquela posição. E alerta, as redes sociais podem prejudicar o objetivo final de um tratamento. Esse paciente às vezes chega, acompanha as mídias sociais o tempo todo, a gente está trabalhando com ele, a questão dos resultados que ele está obtendo, e de fato ele só consegue se ver como um fracasso porque ele olha a mídia de alguém, né, e vê que aquela pessoa está muito distante do que ela apresenta hoje. Então, ela fica nessa contradição do que está acontecendo, dos resultados que efetivamente ela está conseguindo obter com acompanhamento alimentar, nutricional, com o médico que está acompanhando, fazendo esse processo que ela escolheu caminhar, por exemplo, por um emagrecimento,
Mas muitas vezes a mídia social está mostrando o tempo inteiro, assim, olha, você pode mais, e isso favorece os distúrbios de imagem. Mas tem gente remando contra a maré nesse processo e usando as redes sociais para disseminar o bem, o amor ao próprio corpo, seja ele como for. O eterno dilema de se olhar e não ver o que realmente é dominou a vida da jornalista Daiana Garbim por 22 anos. Hoje, ela e outras blogueiras lideram um movimento online de reconhecimento e valorização da autoestima. Como é que é a sua relação com o seu corpo? Você odeia o seu corpo? Você queria ter um corpo diferente? Daiana Garbim, jornalista. Ela está sentada em uma sala gravando jornalista. vídeo. Por mais de 20 anos eu tive transtorno alimentar e eu me sentia assim, igual Letras você. na tela, eu rejeitava imagens, o meu corpo, canal Eu Vejo. Meu corpo, as imagens mostram um vídeo onde uma mulher sobe em cima de uma balança. E por isso eu criei esse canal. Aqui a gente conversa abertamente sobre esse sofrimento, essa dor tão profunda que a gente guardava em segredo aqui dentro da gente. As imagens no próximo mostram bloco, a gente continua falando sobre a aceitação do corpo. E a Maria Eduarda, a repórter Roberta Nunes conta a história da Maria Eduarda. Ela venceu a bulimia com tratamento multidisciplinar. Nós voltamos já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco, repórter Justiça. Quem as imagens mostram Maria Eduarda sentando-se em uma mesa e se alimentando. Nem imagina Letras na tela. Que em Reportagem Roberta jamais Nunes. Comeria essa salada de frutas. Se a compulsão falasse mais alto, colocaria tudo para fora logo depois. Com uma visão distorcida da própria imagem, ainda na adolescência, ela desenvolveu a bulimia. Qualquer alimentação que eu tinha, seja Maria água, Eduarda tudo, Estrelas, eu tentava colocar estudante pra de fora. nutrição. Culpa, ela está sentada em uma mesa na sala de sua casa. Tudo começou quando ela passou a se incomodar com o que as pessoas falavam, comentários de amigos ou até de pessoas desconhecidas. Quando eu era gorda, as pessoas falavam, vai explodir de tanto comer, dona redonda e tal. E isso me incomodava bastante. E a partir disso, eu comecei com a bulimia. Só quando a doença começou a desencadear outros problemas, como a gastrite e a anemia, foi que a estudante entendeu a gravidade. O que me assustou foi quando eu comecei a vomitar sangue. Isso para mim me assustou muito, porque eu percebi que eu estava chegando num nível que eu não imaginava que eu fosse chegar. Porque eu não me via gorda ainda. Então eu falava, por que eu estou vomitando sangue se eu ainda vejo gordura em mim? Se eu ainda vejo que eu não estou do jeito que eu quero, eu não estava magra. O meu foco era ser magra. E eu não estava magra. Foi aí que a tia dela percebeu que tinha algo errado. Que está sentado em seu colo. Começou o tratamento. E aí eu tive um tratamento tanto com psicólogo, depois nutricionista e também personal depois também. Porque mesmo depois de tudo isso, eu tinha que manter uma vida saudável. Até para corrigir os erros que eu tive por causa disso e para manter depois. Não tem outra saída para se recuperar e alcançar a cura da doença. É preciso dar o primeiro passo. Primeiro, assim, é entender que aquilo é uma doença, aquilo tem Rafael Boechat Barros, psiquiatra. Não tem que ter vergonha. Ele está sentado em uma sala onde tem vários livros em estantes nas paredes. As causas, às vezes, não são fáceis de saber, mas procurar um profissional. O psiquiatra explica que o tratamento não é fácil, mas o resultado é positivo quando tem a aceitação do paciente. É um tratamento longo, um tratamento multidisciplinar, envolve farmacoterapia, medicações, envolve psicoterapia, envolve nutricionista, às vezes temos que ter participação do endocrinologista, porque essas alterações alimentares levam a alterações endocrinológicas e vice-versa. Então é um tratamento longo, mas que a maioria dos casos tem resultados positivos, sim. Os transtornos alimentares alimentares de várias pessoas andando começam em uma na calçada. Adolescência. O alerta para os familiares é identificar a doença no início. E isso faz com que o tratamento seja ainda mais eficiente. Quanto mais cedo você intervir, melhor. O adolescente que não busca um tratamento, não cura isso, ele provavelmente vai virar um jovem com alguns problemas e um adulto com alguns problemas. É uma sequência, se não for cortado. Então, quanto mais cedo você cortar, melhor.
A família precisa estar atenta e, de alguma forma, ajudar esse jovem a Imagens encontrar da Maria outro Eduarda sentido sentada em uma mesa usando um celular. Vai criando uma neurose muito grande que os adolescentes que vivem pela questão da beleza são mais susceptíveis, né? Então, a partir do momento que esses adolescentes começarem a entender que não é por aí, e os valores mudarem, a pessoa começar a valorizar outros aspectos da vida, de educação e tal, pode ser que ela diminua esse peso da cobrança pela beleza magra. Alguns movimentos Imagens de uma jovem usando um celular. Como uma forma de corrente para auxiliar As imagens mostram as duas estudantes corpo, sentadas em uma mesa, em uma área aberta, usando celulares. Tem um padrão de beleza que já é imposto há vários séculos e que você não precisa se encaixar nesse padrão de beleza. Yasmin Ibrahim de Faria, estudante. Você pode olhar para o seu corpo de uma forma positiva. Por isso que é body positive, o corpo positivo. Que você pode ser super magro, você pode ser super gorda, ou ter, sei lá, o que o pessoal fala de corpo desproporcional, né? Ter os seios muito grandes, ou a bunda muito grande, ou não ter. Mas você está satisfeito com aquilo que você tem. As imagens se você quiser melhorar as duas também, jovens caminhando em uma você área pode, aberta. porque o corpo é seu e você tem direito sobre esse corpo. Então, acho que é assim que eu explicaria o movimento. Ele é um movimento para você tentar entender o porquê que você se odeia, porquê que você não gosta do seu corpo. Porque só assim a gente consegue ver o que tá errado. Porque você começa a entender que o erro Mariana não tá em você, Araújo, tá no estudante. que você acredita que é o padrão. Então, é você começar a se respeitar, respeitar o próximo, entender a individualidade de cada um e começar a amar cada pedacinho do seu corpo sem julgamento. Na hora que você olhar e falar assim, poxa, eu tô, tipo, muito magra, então eu tô muito gorda, e falar assim, mas por que isso me incomoda? Me incomoda porque eu tô me sentindo mal, porque eu não tô bem com isso, ou eu não tô bem porque eu sei que lá fora alguém vai olhar pra mim e vai falar que eu tô muito magro, que eu tô muito gordo. Porque quando você começa a entender, quando você começa a fazer esses questionamentos, é que você começa a entender e a participar do body positive. As imagens mostram as duas jovens tirando uma foto juntas em um celular. Desmistificam o padrão de beleza imposto pela sociedade. Hoje, de verdade, eu acho que eu considero o meu corpo um templo. Tipo, é uma capa que eu visto pra minha alma. Hoje eu não, tipo, por mais que eu me preocupe com a minha aparência, de tipo, porque eu quero que o meu cabelo fique bonitinho, eu vou passar maquiagem pra ficar bonita, entre aspas, né? Porque, tipo, eu sem maquiagem também fico bonita. Eu agora tô assim, que eu fico falando. E aí, tipo, ainda assim é uma carcaça. Eu acredito que ele é só uma proteção pra minha alma, porque é o que importa. Não é o que eu tenho, o que eu mostro pras pessoas, é o que eu sou. Imagens das duas jovens sentadas em um banco algo conversando. Que é meu, que é a minha identidade, que eu me expresso com ele, é justamente isso. E que é uma marca de luta, sabe? Ser gorda é difícil, ser mulher gorda é bem mais difícil. E é muito difícil a gente ficar tentando se encaixar nesse padrão perfeito da mulher que tem a cintura fininha e aí é avantajada em cima, avantajada embaixo, quando na realidade não. O meu corpo tá ótimo do jeito que ele tá. Eu gosto dele assim e eu tô satisfeita com ele assim. E isso faz minha força, faz minha coragem. E se as pessoas não estão gostando, elas não mudem o corpo delas, porque o meu eu tô satisfeita. É meu corpo, são minhas regras e eu tô feliz com isso. Uma recuperação de quem eu era. Me descobri mesmo. As imagens mostram a jovem sentada em uma mesa, comendo uma salada de frutas. Tento usar isso, tento usar a minha experiência, a minha vivência, para mostrar isso para as pessoas. As imagens mostram um fisiculturista e uma mulher em uma academia se exercitando, uma pessoa colocando comida em seu prato em um restaurante e a Maria Eduarda em sua casa. TV Justiça Oficial.
Vinheta de encerramento. Direção, Tiago Oliveira. Produção, Lívia Faria, Rafaela Soares. Reportagem, Fernanda Tavares, Roberta Nunes. Edição de texto, Mariana Xavier. Cabelo e maquiagem, Kellen Mateus. Figurino, Thalita Oliveira. Cinegrafia, Harry Góes, Lázaro Filho. Assistência técnica, Kleber Leite e Tiago Mesquita. Edição de pós-produção, Neuber Tavares, Tiago Maia. Videografismo, Lucas Matias. Núcleo de programação, Rosa Wazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Tatiana Coclar. Supervisão, Coordenadoria de TV e Rádio, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça.